Bom, pessoal, chegamos à questão 13 de trigonometria da FUVEST, né? O que ele fala para a gente? Ele dá esse gráfico e fala, admitindo que a linha pontilhada represente o gráfico da função f de x igual a seno de x e que a linha contínua represente o gráfico da função g de x igual a alfa seno de beta x, segue que, olha só, você tem que observar as mudanças, certo? Que ocorreram de um gráfico para o outro, né? Sabemos que f de x é igual a seno de x, ok? O que é bom a gente observar aqui? Ele tem uma amplitude igual a 1, concorda? Por quê? Porque o valor máximo da função seno, a gente sabe que é 1, né? Sabemos também que o valor mínimo é menos 1, beleza? Outra coisa que devemos observar aqui, né, e são sempre relevantes, né, nas funções trigonométricas, é o período. O período é dado por 2π sobre m. Mas o que é m? O m seria o número que multiplica o x aqui, ó, que no caso dessa função é 1, ok? Então, o meu período aqui vale 2π. Ok? São informações que eu devo dimensionar para fazer a observação. Por quê? Porque foram variáveis que mudaram de um gráfico para o outro, né? Agora, a gente tem a g de x igual a alfa seno de beta x. Vamos falar do alfa. O alfa, ele mexe com a amplitude do gráfico. Ok? Você tem uma função seno, né? Se eu multiplico essa função seno, por exemplo, por um alfa igual a 2, o que vai acontecer com o meu gráfico? Ele vai crescer, certo? Agora, se eu multiplico por um alfa fracionado, por exemplo, 1 sobre 2, a minha função ela vai cair, certo? E se eu multiplicar por um alfa negativo, por exemplo, por menos 2, o que acontece com ela? Ela vai inverter. Concorda? Então, se você observar aqui, o que aconteceu? A minha função diminuiu, né? A função seno aqui original está aqui, com amplitude igual a 1, certo? E essa função minha aqui, que é a g de x, né, que é contínua, ela caiu. Ela não inverteu, ela caiu, certo? Então, cai nessa condição de que esse alfa é fracionado, ok? Então, a gente pode escrever que este alfa aqui, ele vai ser menor do que 1 e maior do que 0, né? E aí tem gente que gosta de já eliminar alternativas com um resultado, né? Então, aqui a gente já eliminaria, por exemplo, a letra B, a gente eliminaria a letra C e só. Beleza? Agora, vamos falar do beta, ok? O beta, ele mexe no período da minha função, né? Como que ele mexe com o período da minha função? Olha só. A gente sabe que período é igual a 2π sobre m, né? Como eu falei para vocês, sendo m o valor que multiplica aqui o x. No caso dessa função, o meu m é o valor de beta, ok? Então, o que aconteceu aqui? Esse aqui seria 2π sobre o beta, né? Vamos falar sobre as possibilidades do beta. Vamos falar que o beta seja maior do que 1, por exemplo, que ele seja igual a 2. Se você coloca, olha só, um 2 aqui no lugar do beta, certo? O que vai acontecer com esse período? Vou até fazer essa conta para te mostrar. O período ficaria 2π sobre 2. Ele ficaria π. Concorda que ele diminuiria em relação ao original? O que significa isso, né?
significa que a onda vai mais rápido. Ela completa ciclos mais rápidos, certo? No caso do beta, C igual a 2, ok? Agora, se eu coloco um valor de beta, por exemplo, igual a 1 sobre 2, e eu vou colocar aqui para te mostrar, olha só, eu vou ficar com 2π sobre 1 sobre 2. E aí eu vou escrever a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso aqui daria 4π. Então, a minha onda, né, nesse caso, ela se alongaria. Né? Ela demoraria mais tempo para completar um ciclo. Concorda? Então, o beta nos fala sobre o período. E se você reparar nessa onda aqui, ó, tá vendo que enquanto a primeira onda completou um ciclo, essa outra ainda não completou, certo? Ela tá mais lenta, certo? Então, o nosso beta aqui se encaixa nessa condição, né? O nosso beta aqui, ele é menor do que 1 e maior do que 0, ok? Porque aqui no período a gente não trabalha com valores negativos, ok? Para beta, beleza? Certo. Então, dadas essas condições, né, que a gente encontrou aqui, a gente encontrou esse resultado, né, e esse resultado. Então, agora com o resultado de beta, eu consigo marcar minha alternativa. Ok? Olha só, na letra D ele fala que o beta é maior do que 1, né, e aqui ele fala que o beta é igual a 1. Então, a letra A atende aquilo que a gente tinha escrito. O que essa questão nos ensina é para você observar o que cada parâmetro influencia em uma função trigonométrica, certo? Então, se a gente for revisar aqui, né, vamos pegar uma função genérica, f de x igual a vezes seno de bx, né? Então, você deve gravar, e seria o seu aprendizado dessa questão, que aqui esse cara mexe na amplitude, esse cara mexe no período. E é isso que você deve gravar como aprendizado dessa questão, certo? Se você entendeu isso e compreendeu tudo que a gente fez, já valeu, ok? Assunto que cai muito, principalmente em outros vestibulares aí, tá bom? Não esquece de passar no canal, certo? Deixar sua inscrição lá, assistir os vídeos, temos mais de 800 vídeos nesse canal, certo? E continua trabalhando nas playlists aqui da FUVEST que vamos ter bons resultados para vocês no final, beleza? Valeu!